Então, nós vamos iniciar a nossa oração nessa noite, nossa reunião, onde o pastor Aragão vai ministrar a palavra. Vou fazer a oração, então, por essa reunião. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Senhor, nós entregamos esse culto, essa reunião nas suas mãos, na direção do seu Espírito Santo. Que o seu Espírito Santo venha direcionar o pastor Aragão para que ele fale exatamente aquilo que o Senhor quer falar com o seu povo nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, esse culto está entregue, então, do seu Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos ouvir a leitura da passagem que está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, pela irmã Cleusa. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ponto. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Muito obrigado, irmã Cleusa. Muito obrigado. Deus abençoe todos os irmãos que estão participando agora e aqueles também que depois assistirão na internet, né? Eu gostaria de falar aqui para os irmãos, deixar bem claro que nós procuramos traduzir para os irmãos, passar para os irmãos, fruto de estudo de mais de 40 anos, só sobre o assunto de escatologia. Nesse assunto a gente estuda bastante. Mas nós também não somos os donos da verdade. Jesus é a verdade. E eu acredito que ele não revela tudo a todos. Porque se ele revelasse tudo a todos, nós, por nossa tendência humana de se encher de soberba, aí nós iríamos nos achar as pessoas mais importantes do mundo, mais sábias do mundo. E não, a gente está sempre aprendendo. Já ministrei mais de 500 seminários em vários países sobre esse assunto, mas cada vez que eu pego para estudar um pouquinho com vocês, eu aprendo mais um pouquinho. Então, a gente está aqui para aprender juntos, tá bom? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Aí, alguma coisa que vocês... eu não quero dizer no sentido de... eu posso discordar? Pode, é claro, mas eu digo no sentido de que alguma coisa não ficou bem claro, ficou alguma dúvida, a gente vai tentar tirar a dúvida de vocês, porque o verdadeiro mestre sempre é o Espírito Santo. Isso fique bem claro para nós, tá bom? Eu apenas me coloco numa posição de tentar, ou melhor, de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido até hoje. E o que não quer dizer que eu tenha aprendido tudo, ainda vou aprender muito. Amém? Só para lembrar um pouquinho da semana passada, eu falei sobre... nós estávamos falando sobre quem será arrebatado. E no finalzinho, está aqui tudo riscadinho e marcado aqui, eu falei exatamente que era muito importante nascer de novo, porque só os crentes nascidos de novo é que serão arrebatados. E que, quando se trata de arrebatamento, é bom deixar bem claro que o arrebatamento é obra exclusiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele demonstra, através do arrebatamento, o poder de sua ressurreição corpórea. Não sei se os irmãos já pararam para imaginar. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi uma coisa estupenda, onde ele estava, aquele povo, entre o povo com quem ele compartilhava, a quem ele ensinava, a quem ele curava. Ora, ressuscitar um homem morto há 4 dias
E não foi a primeira ressurreição da Bíblia, porque nós vemos na Bíblia, quando estamos lendo, nós vemos Elias ressuscitando alguém, nós vemos Eliseu ressuscitando também, Jesus chega e ressuscita o filho da viúva de Naim, aí agora ressuscita a filha de Jairo e ressuscita também ao seu amigo Lázaro. Ele ressuscita Lázaro e 4 dias morto, todo mundo se espanta. Mas e agora, na hora do arrebatamento, que ele vai ressuscitar todos os que morreram desde, vamos dizer assim, desde Adão até a hora do arrebatamento? E vai ressuscitar todos de uma vez, num piscar de olhos, para que sejam arrebatados juntos com a igreja. Eles subirão conosco. Primeiro, haverá a ressurreição dos mortos. E também faço questão de deixar claro aqui uma coisa. É uma ressurreição só. Ele não ressuscita primeiro os que morreram em Cristo, para depois ressuscitar os que morreram sem Deus. Não, ele ressuscita todo mundo. É uma ressurreição e 2 destinos. 2 destinos. Uns ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para a perdição eterna, mas ressuscita todo mundo junto. Agora, e o arrebatamento? Ora, quem vai ser arrebatado dos que ressuscitaram? É claro, só os que morreram com Cristo. Ficaria até uma pergunta que eu mesmo faço para mim agora. Para onde iria ou para onde irão aqueles que morreram sem Cristo? Há autores, há ensinadores, bons ensinadores, merecem respeito, acreditam que esses já vão direto para o julgamento do trono branco. Só que não está descrito ali no Apocalipse, e quando não está descrito, eu quero crer que Deus achou que não interessa a nós saber isso aí, porque se interessasse, estaria explícito para nós. Agora, nós sabemos que todos os cristãos nascidos do alto, nascidos da água do Espírito, serão arrebatados. E nós, por quê? Porque nós somos parte do corpo de Cristo. As Escrituras não dizem que o arrebatamento é o nosso galardão ou herança. Não. O arrebatamento não é o galardão. É depois de sermos arrebatados que nós receberemos o nosso galardão ou a nossa herança. No momento que fomos arrebatados, o nosso corpo, que hoje é de carne, né? É um corpo carnal, um corpo natural, ele será transformado nessa subida, vamos dizer assim, para falar de uma maneira bem simples. E também os que estavam mortos, quando ressuscitarem, ressuscitarão também com o mesmo corpo. E a transformação se dará no momento em que a pessoa está sendo levada daqui para o céu, daqui para o encontro do Senhor nos ares. Agora, eu falei também que não há um outro pré-requisito para a pessoa ser arrebatada. O requisito é ser nascido de Deus, ou seja, ser um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão. Paulo, se tivesse outro pré-requisito, eu me lembro que eu falei isso a semana passada, Paulo teria escrito assim: aqueles que estiverem prontos, ou aqueles que tiverem alcançado um certo nível de espiritualidade, mas esse não é o caso. Estou repetindo esse pedaço aqui, não é o caso. Ele fala especificamente, 1 Coríntios 15, 51, sobre o mistério, quando ele diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E irmãos, de grande importância que nós nos examinemos a nós mesmos diante de Deus, para ver se nós realmente somos filhos de Deus. Mas, pastor, é preciso isso? Todo mundo não, irmãos. Nessa minha vida, andando com o Senhor, já encontrei muita gente, mas muita gente mesmo, que não tem certeza da sua salvação. Muita gente não tem certeza. Então, eu digo,
aliás, até um conselho de Paulo, para a gente se examinar, para ver se a gente realmente é salvo. É preciso que a gente faça isso. Não se baseie nunca nas experiências que você teve. E falar isso, eu posso, vou contar uma experiência rapidinho para vocês, tá? Mas não se baseie em experiências pessoais, em resposta de oração. Eu orei fulano e fulano foi curado. Curas miraculosas, dons sobrenaturais, ou mudança nos nossos padrões morais. Isso daí nada constitui verdadeiramente, nada disso indica que nós fomos regenerados, nada. Na verdade, nós podemos ter tido uma experiência emocional ao invés de um verdadeiro arrependimento, um arrependimento que leva à salvação pela fé em Jesus Cristo, capacitando-nos a sermos arrebatados. Não. Eu falei para vocês, vou contar uma experiência para vocês. Talvez vocês me entendam, porque eu sou tão teimoso quando eu afirmo algumas coisas e alguém, eu não concordo, não, eu sou teimoso. Mas de que forma? Pelo seguinte, irmãos, quando eu vim para Jesus, eu era jovem ainda, eu me batizei com 23 anos, por aí, 23 anos. E o que aconteceu? Uma certa vez cheguei em casa, cheguei do trabalho, eu era funcionário do Banco do Brasil na época, e depois que eu entrei para lá, eu passei um concurso com 18 anos. Cheguei em casa e sentei na beira da cama e me abaixei para desamarrar os sapatos. E quando eu levantei a cabeça, eu fui desamarrar o sapato, e me levantei, eu vi na minha frente uma mão estendida com um livro, a mão direita, uma mão direita estendida e um livro grande e aberto. E ouvi uma voz que disse para mim assim, leia. E eu cheguei bem perto para ler o que estava escrito ali. Só que eu não li hebraico, eu não estava em hebraico, não estava em aramaico, não estava em grego, não estava em português, é lógico, não estava em nenhuma língua que eu conhecia. Mas eu fiquei estarrecido com a visão que eu estava tendo naquele momento. E falei, Senhor, eu não entendi a visão. Eu não entendi o que o Senhor quer falar comigo. Aí, ele pegou, eu sabia que era ele, veio com outro livro na mão esquerda, também aberto. Falou, leia aqui. E eu fiquei, fui olhar, fui olhar e não precisou ter muito trabalho, não. Sem nenhuma dificuldade, eu li o que estava escrito. Eu falei, Senhor, agora eu entendo. Era a palavra de Deus, irmãos. E eu disse, Senhor, eu agora já entendi que é a palavra de Deus, mas eu não entendi a finalidade da visão, não entendi o propósito da visão. E ele falou para mim uma coisa que eu nunca, que se cumpriu, até hoje tem se cumprido. Ele falou assim para mim, esta que você não conseguiu ler, esse livro que você não conseguiu ler, é a palavra viva. Ele representa a palavra viva. E quem é a palavra viva, irmãos? Cristo. E esse que você leu representa a palavra escrita. A palavra escrita. Aí ele disse, estuda a palavra escrita que eu te revelo a palavra viva. Então, o que aconteceu? Dali por diante, eu comecei a entender com muita facilidade qualquer coisa que eu estudasse ou que eu estude na Bíblia Sagrada. E aí eu fui me empenhando cada vez mais eu fui aprendendo. Por isso, até hoje, eu agradeço a Deus pelo que Ele tem me concedido. E eu tenho o prazer de compartilhar com
com os irmãos. Agora eu gostaria de perguntar, porque a imagem que eu estava tendo aqui da irmã Eliane sumiu. E eu queria saber se os irmãos estão me ouvindo, não estão me ouvindo, não estou vendo imagem nenhuma. A minha imagem sumiu? Está meio baixo, pastor. Sim. Está meio baixo? A minha imagem... Agora ficou bom. Deixa eu ver aqui o som, se está bom. Boa noite, pastor. Está baixo mesmo. Ah, está baixo, né? A irmã Helenice. Então, vocês ouviram o testemunho que eu contei? Sim. Ouvimos. Sim. Então, vejam bem, irmãos. Aí eu realmente empenhei em estudar só a Bíblia só para estudo meu. Eu li a Bíblia toda 120 vezes, e isso em várias línguas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho Bíblia aqui até em Tupi-Guarani. E a Bíblia só em português, para ser bem claro, só em português eu li 120 vezes completa. Fora em inglês, a King James, a versão mais atualizada também, versão popular em inglês também. Então, a gente vai buscando o Senhor, e o Senhor vai nos mostrando as coisas como são. Quando eu tenho dúvida entre uma versão e outra, eu tenho várias versões aqui, quando um bate com a outra, o que eu faço? Eu vou para a versão em hebraico. Então, em hebraico, Antigo Testamento. O Novo Testamento é em grego, também tem aqui. E eu tenho ela toda em hebraico também. Toda em hebraico e toda em grego. É a Septuaginta. Então, o que acontece? Eu tenho qualquer dúvida para que não haja confusão nos termos. Porque, por exemplo, para nós, se eu perguntar a vocês, o que é mundo? Ora, vocês podem pegar o dicionário em português e ver lá o que é mundo. Mas na Bíblia não funciona assim. João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, aparece a palavra mundo 3 vezes. E ali está em grego. Só que cada uma das vezes que aparece a palavra mundo, ela tem um significado diferente. Onde muitos irmãos às vezes teimam, com João 3,16, por exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu pergunto, que mundo que ele amou? Se em João 10 aparece a palavra mundo 3 vezes e cada um significado diferente. Então, não é tão fácil assim como as pessoas pensam. A Bíblia foi escrita numa linguagem antropomórfica. O que é isso? Numa linguagem que o homem possa entender. Por exemplo, eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos. Se Deus é espírito, ele não tem mão. Eis que te tenho no meu coração. Deus não tem coração, Deus é espírito. A planta dos meus pés, Deus não tem pé. Mas está escrito aqui. O que quer dizer isso? Está escrito desse jeito para a gente entender. Eu me arrependi de ter feito o homem. Irmãos, como é que Deus vai se arrepender de alguma coisa? Deus não se arrepende. Mas ele usa uma linguagem para que a gente entenda. Mas arrependimento, nós sabemos o que é isso. Então ele usa a palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Ah, pastor, eu acho que ele se arrepende sim, não se arrepende não, irmão. Quando é que você arrepende de alguma coisa? É quando você faz algo achando que ia dar certo, né? E lá na frente dá errado. Aí você me arrependi de comprar esse carro, de ver bem que me disseram que não era uma coisa boa, mas eu comprei, agora estou arrependido. Você não sabia que ia dar errado. Então, se a gente disser que Deus se arrependeu de fazer o homem, a gente tem que dizer que Deus não sabia que o homem ia pecar. E se ele não sabia alguma coisa, se Deus não sabe alguma coisa, ele não é Deus. Aí vamos olhar aqui agora para a escatologia. Perguntar a Jesus que dia ele viria. Quando seriam
quando seriam aqueles acontecimentos dos quais ele estava falando. E ele diz lá, qualquer irmão pode chegar, não, está aqui, ó, olha aqui, pastor, está aqui. Jesus disse que nem ele mesmo sabe, nem os anjos do céu e nem o filho sabe, só o Pai. Ainda bem que está escrito sabe. Ora, se Jesus não sabe alguma coisa, ele não é Deus. Mas ele também, não, se ele sabia, ele está dizendo que não sabia, ele estava mentindo. Se ele estava mentindo, ele não é Deus. Ele não podia mentir. Mas depois nós percebemos uma coisa. Quando ele diz, o filho do homem não sabe, ele como homem, ficou resguardado na sua mente aquele dia, aquela hora, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele sabia de todas as coisas. Mas aquilo ali tinha que ficar guardado de Jesus homem. Os irmãos, não sei se já sabem isso. Quando a gente fala Jesus, nós estamos falando do Jesus homem. Quando a gente fala do Filho de Deus, ou de Jesus como Deus, a gente fala o Cristo, o Messias, ou o Messias. Né? Então, há uma diferença quando se está falando de Cristo ou de Messias ou de Jesus, separadamente. Quando Jesus diga... O áudio está oscilando bastante. Está oscilando, é? É. Para todo mundo? Para mim também, mas eu acho que é quando o senhor se atira na cadeira, fica distante. Assim, perto, fica perfeito. Quando eu fico mais longe, né? É. Então, vou ficar mais pertinho. Vamos ver. Para Clarice, também o áudio está oscilando também? Não, tá bom. Tá bom. Maurício, um abraço. Paz do Senhor. Prazer rever. Prazer rever. Graças a Deus. Obrigado, Graças a Deus. Então, irmãos, voltando aqui, como eu estava dizendo, a gente tem que pegar a palavra e ver o que quer dizer realmente. Porque se a gente... O que você tem na mão não é uma Bíblia. Esta daqui, ó. Isso aqui é uma Bíblia. É bem pequenininha essa aqui. É uma Bíblia. Não, na verdade, ela é a tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia para o português. Essa daqui, por acaso, Almeida Revista e Atualizada. Mas eu tenho ali. E vocês também devem ter aí. Almeida Revista e Corrigida. Então, vai dando diferenças e a gente tem que saber. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês olharem no Salmo 138, verso 2, vocês vão ver que se a corrigida estiver certa, você vai ter um entendimento totalmente errado do que é. Vamos ver aí, vamos ver se a do irmão Maurício é corrigida aí ou atualizada. Vamos, Maurício, Salmo 138, verso 2. Isso é Clarice, a da Clarice deve ser igual ao do senhor, né? Ou diferente, eu preciso... Não, a dele é muito atualizada. NVI. 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 NVI, tradução, é uma tradução da Bíblia inglesa atualizada, né? 138. 138, verso 2. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Muito bem, Maurício. Isso aí está traduzido certinho. A irmã Clarice tem outra Bíblia aí? Sim. Lê para mim, irmã Clarice, diferente, o mesmo versículo. Vamos ver se está diferente ou está igual a dele. Vai segurar aqui o celular. Qual é que é o 138. 138, verso 2. Deixa eu ver aqui. Ixi, 132. 138. 138, 2. 2. É 8. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome.
pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha, isso aí que eu queria. Veja só, se for pregar, ou se for olhar sobre Deus, com essa tradução sua aí, eu não digo toda, mas principalmente nesse versículo, vai se falar muita coisa errada acerca de Deus. Olha como termina aí, ó. Pois engrandeceste acima do teu nome a tua palavra, não é assim que está? Engrandeceste a tua palavra acima do de todo o teu nome. Então, segundo esse seu versículo aí, quem é que é maior? O nome de Deus ou a palavra de Deus? A tua palavra acima de todo o teu nome. Está colocando que a palavra está acima do nome, não é? A palavra é só o nome. Não é? É assim que está. Veja só o que é importante. Isso aí é muito errado. Por quê? Por exemplo, eu conheço o irmão Maurício, eu sei quem ele é, eu sei das qualidades morais dele e tudo, e cristão. Então, se ele chegar e manda manda um bilhete, escreve para mim, olha, pastor Aragão, dê R$500 a esse fulano aí, depois eu converso com o senhor, já conheço a assinatura dele direitinho, aí assinou lá, irmão Maurício, não vou dizer aqui a sua patente não, viu, irmão Maurício? Irmão Maurício, aí eu já sei que é ele, porque eu conheço ele, eu sei da integridade dele, e conheço a assinatura dele, eu entrego facilmente os R$500 à pessoa que ele mandou lá em casa. Mas se vem uma pessoa me trazendo um bilhete, pedindo R$500, e vamos dizer que eu tivesse esses R$500, e vejo que essa pessoa que mandou pedir é uma pessoa que vive caindo pelas ruas de bêbado, é uma pessoa sem moral nenhuma, sem integridade nenhuma, assinou lá, fulano de tal. Quando eu vi fulano de tal, a palavra daquele fulano de tal vai ter algum valor para mim? Positivo. Não. A palavra de um bêbado tem algum valor para vocês? Não. Não. Então, veja bem, o nome da pessoa é que dá valor à palavra que ela tem, ou não é? Veja como está, preste atenção como está escrito na Bíblia que o irmão Maurício leu. Só o finalzinho aí, irmão Maurício. A partir daí, só para a gente ganhar tempo. Olha aí, pois puseste acima de tudo, ou engrandeceste, depende da versão. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Viu? Não é só o nome. Ele pôs acima de tudo o nome e a palavra. Então aqui está escrito errado. Está correta, hein? Então aqui a minha está escrita errada. Tradução errada. Essa tradução está errada. A senhora vai pensar que a palavra é maior do que o nome de Deus. O que dá valor ao nome. A palavra é o nome. De quem é essa palavra aqui? Essa palavra é a palavra de Deus. É Deus. Não é o fulano, não é o Beltrano, é Deus. Então, aí se a palavra fica maior do que o nome, como é que pode? É uma tradução, e por isso eu sempre aconselho os irmãos, tem no mínimo 2 versões, uma diferente da outra, para poder não cometer a gente faz estudo de manhã aqui com as 2 Bíblias. Isso, por quê? Porque se as duas fossem iguais à sua, se tivesse que dar um ensinamento baseado no Salmo 138, verso 2, que a senhora leu aí, ensinaria tudo errado a respeito de Deus. Já na tradução que o irmão Maurício deu, está corretíssimo. Ele colocou acima de tudo o nome dele e a palavra dele. Por que essa palavra é valiosa? Porque é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Então, a gente começa a parar para analisar. É dessa forma que eu estudo para poder compartilhar com vocês o que eu aprendo. Viu? Às vezes, eu não me contento, às vezes, com 2 versões, às vezes eu estou com 10 Bíblias abertas. Qualquer coisinha, eu vou. Aí, se não tirar a dúvida ainda, eu pego o original
e vou dar uma olhada no original, tá bom? Vamos continuar aqui, então, com o arrebatamento. Eu vou pedir só os irmãos, a irmã Eliane, quando estiver chegando perto dos 40 minutos, me avisar, tá bom? Que eu não estou controlando aqui, não. Se bem que não deve estar demorando muito. Mas, hoje, o nosso assunto é quando o arrebatamento acontecerá. Eu vou dar uma pincelada, irmãos, em uma coisinha assim teológica, mas o nosso assunto aqui não é teologia, não, tá? Porque teologia dá muita encrenca, dá isso aqui, eu concordo, não discordo, cada teólogo tem lá a sua opinião, não, vamos ficar mais com a palavra de Deus, mas vou dar uma pinceladinha para que os irmãos possam compreender direitinho o que a gente quer dizer. Quando o arrebatamento acontecerá, nós devemos enfatizar realmente que toda especulação quanto à data do arrebatamento é errada. Todo mundo que marca... O irmão Bruno vai interromper agora, tá? Vai interromper? Então, eu vou começar isso aqui na próxima parte. Tá bom. Ok? Muito obrigado. Okay. Tá. Você já entrou? Mãe Lenice. Boa noite, irmão. A paz, querida, tudo bem? E o Paulo, tá bem? Tá bem, tá trabalhando. Dê um abração nele por mim, tá bom? Obrigada. Muito bom. Irmã Cleusa, encontra aí Lucas 12, por favor. Lucas 12, para a gente ler do verso 35 ao verso 40. Já gravando, né, irmã Eliane? O irmão Bruno já deve ter começado gravando, né? Eu estava aqui dizendo que a gente tem que ter muito cuidado com o povo que gosta de especular quanto à data do arrebatamento da igreja. E qualquer especulação sempre vai dar errada, sempre. E eu sou até um pouco duro com essas pessoas. Duro mesmo, eu não guardo palavra, eu não aceito assim. Quando eu sei que algo está errado, principalmente com relação à palavra de Deus, em outros assuntos a gente poderia até fazer alguma vista grossa, mas com relação à palavra de Deus, não. Irmã Cleusa, encontrar Lucas 12, para a gente ler do verso 35 ao verso 40. Tá? Então, eu ia dizendo que muitas pessoas, melhor dizer assim, já cometeram erros grosseiros no passado e continuarão a errar no futuro, quando tentarem marcar a data do arrebatamento da igreja. Isso sem falar que muita gente, como eu diria, muita gente confunde o arrebatamento com a volta de Cristo, né? Ainda tem essa. E aí acabam sempre errando. E a Bíblia, ela nos fala claramente para a gente ter cuidado. E por isso eu vou pedir à irmã Cleusa para ler agora Lucas 12, do verso 35 ao 40, irmã Cleusa. A parábola do servo vigilante. Cingindo esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar eles das festas de casamento, para que, quando vier bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e, aproximando-se, os servirá. 40, né? Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais,
o Filho do Homem virá. Amém, irmã Cleusa, muito obrigado. Amém. Veja o conselho final aí, o último versículo, quando ele diz: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, esse problema de marcar datas, a gente encontra muito na internet. Vocês podem ver que de uns 10 anos para cá, Jesus já voltou umas 50 vezes, se depender desse povo que gosta de fazer isso. E quem gosta de fazer isso tem causado muito prejuízo por aqueles que querem aprender a palavra de Deus. Todos os que fizeram isso são falsos profetas. Veja o que eu estou dizendo. Todos que marcaram a data e erraram são falsos profetas. Por isso, erraram. E, sem dúvida alguma, esses profetas têm causado um prejuízo enorme à proclamação da palavra profética, da palavra de Deus. Eu vou até citar um caso aqui que chega a ser até engraçado. Eu já ouvi aí dizer engraçado, tem gente que diz que é risível, né? Uma coisa para rir. Em 1988, um autor americano, por nome Edgar Whisenant, ele escreveu um livro, olha, em 1988, olha o título do livro dele: 88 razões porque o arrebatamento poderá acontecer em 1988. Esse era o título do livro dele. A obra, ela era bem escrita, ela era fruto de uma pesquisa minuciosa, mas ele também estava enganado. Não deu certo. Como não deu certo, e você sabe que não deu certo, que nós estamos aqui, né? Em 1989, ele escreveu a sequência do seu livro, a sequência do livro que foi errado. E qual era a sequência? Olha o título: 89 razões porque o arrebatamento poderá acontecer em 1989. Ora, irmãos, eu considero uma especulação dessa uma ofensa ao próprio Senhor. Entendeu? Parece que o camarada está brincando. O maior problema de qualquer previsão é que, ao se marcar uma data, a gente anula o elemento surpresa. A Bíblia sempre deixou claro para nós: vai ser uma surpresa. A hora que a gente... Aí está escrito aí, a gente acabou de ler, a hora em que não cuidais. Por toda a Bíblia, a gente lê sobre a necessidade de estarmos sempre preparados. Se alguém prediz que o Senhor virá daqui a 5 dias, quer dizer que eu não preciso esperar Jesus amanhã, porque ele só virá no 5º dia. Por que eu preciso esperar ele amanhã? Não. Esse ensino viola os princípios das Escrituras e, portanto, deve ser totalmente rejeitado. Eu me lembro de uma história, não é história com H, não, é história, de historinha, tá bom? É de uma história de um velho rabino em Jerusalém, que certa vez ele foi interrompido por um jovem, né? Um jovem aluno, que muito animado anunciava ter descoberto nas Escrituras que o Messias viria no sábado. Ele disse para o rabino: mestre, o Messias virá no sábado. E o velho rabino respondeu: meu filho, não creio em você, eu estou esperando que ele venha hoje. Essa história eu conheço faz tempo. Ainda que demos ênfase ao ensino bíblico de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, é necessário mostrar nossa posição quanto ao seu tempo, tá? Quanto ao seu tempo, ao tempo do arrebatamento, e as diferentes visões sobre esse assunto. Arrebatamento é um assunto cativante, é gostoso, é bom de aprender, mesmo que argumentos válidos, veja bem, válidos,
separem o arrebatamento. Ah, pastor, aí eu disse que eu ia entrar um pouquinho em teologia. Tem gente que fala de arrebatamento mid-tribulacionista. O que quer dizer? Um arrebatamento em que a igreja passa pela tribulação, e no meio da tribulação ela é arrebatada. Então a gente chama arrebatamento mid-tribulacionista. Aí tem o arrebatamento do pré-ira, o antes da ira. E eu considero todos dois como um só, fundamentalmente o mesmo. Ou seja, todas as teorias violam as escrituras quando retiram o elemento surpresa. E como violam as escrituras, eu rejeito totalmente essas teorias. Tá, irmãos? Agora, o que seria esse arrebatamento mid-tribulacionista? Eu diria o seguinte para vocês, como me perguntaram, e eu diria agora. Se alguém me perguntar se o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação, minha resposta será não. Não. A tribulação só acontece, e a irmã Cleusa me ouviu falar isso, só acontece pela ausência da igreja. A igreja tem que não estar aqui para que a grande tribulação comece. A igreja não pode estar aqui, então o arrebatamento tem que ser antes, tem que ser antes da tribulação. A igreja é a luz do mundo e a obra enganadora de Satanás não pode de jeito nenhum, amados, atingir seu ponto mais alto com a igreja na terra. A teoria mid-tribulacionista viola as escrituras no tocante ao elemento surpresa. E também há passagens que diz que o Senhor arrebata a igreja para livrá-la da ira de Deus que vai se abater sobre o mundo por causa do pecado. Essa verdade, ela está escrita na palavra de Deus. E se está escrita na palavra de Deus, nós não podemos eliminar o elemento surpresa. Para nós crermos... Onde que está, pastor? Hein? E aonde exatamente que está? Que está o quê? Que esse será o momento que arrebatamento vai acontecer. Sim, Cleonice, Clarice. Não, que a igreja será arrebatada em... Não, a grande tribulação só vem... a grande tribulação se a igreja só acontece. Não tiver mais aqui. A gente já leu no nosso estudo em Tessalonicenses, que será que aquilo que o retém... A gente esquece. Não é? Enquanto... por que o anticristo não apareceu até agora? Porque a presença da igreja impede que ele apareça. E a grande tribulação, através de quem? Através dele. Ele tem que estar aí, ele tem que ter aparecido. E enquanto a igreja estiver, ele não aparece. Veja só, para crermos no arrebatamento mid-tribulacionista, nós devemos ignorar muitas passagens que dão suporte ao arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento vem antes da tribulação. Agora, dá uma olhadinha aí, irmã Clarice, a senhora vê Tito, capítulo 2, verso 13. Lá depois de 2 Timóteo. Tito 2,13. Um pouquinho. Não tenho pressa. Estou sentadinho. É verdade. Mas vai dando uma dica, antes ou depois de Hebreus? É antes. Antes. 1 Timóteo, 2 Timóteo, já vai dar de cara com Tito. Ah, tá. Capítulo 2, verso 13. Ele está escondidinho, Tito. Pequenininha, né? Uma carta de Paulo ao seu aluno. Capítulo 2, verso
Verso 13. 13. Isso. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A minha versão diz assim, eu vou pegar só o finalzinho. Também é isso mesmo. Ó, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso, olha só, da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vocês repararam aí que aí Paulo chama Jesus de grande Deus? Reparou aí? Ele fala sobre a divindade de Cristo aí com toda a clareza, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, nós estamos aguardando isso. Aguardando a bendita esperança. Diga, irmã Clarice. O meu só não está escrito Salvador Jesus. A NVI está bem parecida com a do pastor. Tá, pode ler, irmão Maurício. Leia, senhor, para a gente confirmar. Tá, o 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, irmão Maurício. Veja só, ele não diz que Jesus é só Salvador, é grande Deus e Salvador. Primeiro ele é grande Deus, para depois ser Salvador. Olha como Paulo colocou a ordem exata. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Crer no arrebatamento mide, no meio de uma tribulação, nos proíbe de esperar que Jesus volte hoje. Porque nós não estamos ainda na grande tribulação. Se nós não estamos na tribulação, a gente não pode pregar que Jesus pode voltar a qualquer hora. Então, quem crê no arrebatamento no meio da tribulação, está crendo totalmente errado, está aprendendo uma teologia totalmente deturpada. Na verdade, se nós fôssemos crer nessa teoria, nós teríamos de esperar pelo começo da tribulação e pelo surgimento do anticristo. É isso que eu estou sempre debatendo. Irmãos, o anticristo só vai aparecer depois que a igreja sair. E é ele que traz a grande tribulação. A grande tribulação vem junto com o anticristo. Outra coisa, vamos impedir a vinda do anticristo. Não podemos. Para que Cristo possa voltar, para que ele possa voltar, para instaurar o reino de Deus na terra. O reino literal de Deus na terra é aquilo que a gente chama de milênio. Isso ele faz isso em Mateus 25, verso 31, quando ele manda os seus anjos aos 4 cantos da terra e reúne diante dele, na direita, um grupo e à esquerda outro grupo. Ou seja, à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Aí ali que é quando Jesus vem governar durante 1000 anos na terra. E ele só faz isso depois da batalha do Armagedon. Só que antes da batalha do Armagedon, um período máximo de uns 10 anos e meio, ou aproximadamente de 10 anos e meio, antes da volta de Cristo, teve o arrebatamento. Os irmãos têm que ter sempre em mente, Cristo volta para a igreja, arrebatamento. Cristo volta com a igreja, vinda de Cristo. Vinda de Cristo. Então, nós temos essa diferença. Ele vem para os judeus junto conosco que fomos arrebatados. E quando nós voltamos com ele, nós já voltamos com os corpos glorificados. Nós já estamos semelhantes a ele, viu? É muito bom a gente saber disso. Eu já encontrei muito crente que gostaria de ser parecido com o anjo Gabriel, com o arcanjo Miguel, mas, irmãos, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. É muito melhor, é algo muito superior, é coisa muito importante. Quando alguém acredita
que a igreja vai passar, ou prega, ou ensina, pela tribulação, e no meio da tribulação, ou no final dela, que a igreja vai ser arrebatada, e não teria nem o porquê ser arrebatada depois da tribulação. Eu vou mostrar, vou falar para vocês aqui por que não pode. Esse ensino é totalmente contrário à palavra de Deus. Nós não encontramos nenhuma admoestação na Bíblia sugerindo que deveríamos esperar pelo começo da tribulação e pela vinda do anticristo. A gente não encontra. Agora, e um arrebatamento depois da tribulação? A igreja passa pela tribulação. Vocês já ouviram alguns ensinadores dizendo isso. Não é? Será que haveria a possibilidade do arrebatamento acontecer depois da tribulação? Aí eu respondo alto e claro, não. Não há essa possibilidade. Ué, por quê? Por que não? É porque esse pensamento não só é contrário ao ensino das Escrituras, mas é também fisicamente impossível. Sabe por quê? Porque ninguém estaria vivo, nenhum cristão estaria vivo depois da tribulação. Então ele ia arrebatar quem? Senão não estaria ninguém vivo. Mas tem certeza que não estaria ninguém vivo? Sim, vamos dar uma olhadinha aí. Qualquer irmão, pode ser a irmã Clarice, pode ser o irmão Maurício. É Apocalipse 13, verso 15. Vamos ver o que o anticristo vai fazer. Aí vocês vão saber que depois da tribulação não teria nenhum cristão para ser arrebatado. Pode ler, pastor? Pode. Apocalipse 13, verso 15. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amém, irmã Cláudia. Muito obrigado. Veja só o que a senhora leu e o que está escrito aí. Quando confrontado com a alternativa de aceitar ou não a marca da besta, se uma pessoa é verdadeiramente cristã, ela aceitaria ou não? É uma pergunta que eu estou fazendo agora. Uma pessoa verdadeiramente cristã e fosse oferecida a marca da besta para ela, ela aceitaria ou não aceitaria? Não, né, Maurício? Né, Maurício? Não aceitaria. Nenhum verdadeiro cristão, nenhum crente nascido de novo jamais negaria o seu Senhor. E como ele não negaria o seu Senhor se curvando diante da imagem da besta, sabe o que o anticristo ia fazer com ele? Matá-lo. Então, todos os cristãos morreriam durante a grande tribulação. Se todos os cristãos morreriam durante a grande tribulação, como é que poderia existir um arrebatamento depois da tribulação se não teria ninguém aqui para ser arrebatado? É uma pergunta que... Sim? Possibilidade. Não, a grande tribulação, acredito que está muito bem entendido. Mas agora, com o que a gente está vivendo aí, claro, sempre, nunca foi, como o senhor disse, né? Satanás está furioso, ele sempre esteve. Mas estamos cada vez vivendo tempos mais difíceis. Então, agora a gente até poderia dizer que estamos vivendo uma tribulação, que é muito diferente de uma grande tribulação, porque aí já vão ser coisas assim que jamais vistas antes, né? Sim, irmã Clarice, pelo seguinte, olha só o que a gente está vivendo agora. Tudo, até o aparecimento do anticristo, por exemplo, ele não aparece por mágica, ele vai ser um homem. Um homem, assim como Jesus foi um homem, na completa acepção da palavra. Ele foi homem e era filho de Deus. O anticristo será um homem que será chamado, se apresentar, será realmente filho do diabo. Filho do diabo. Não igual a gente às vezes usa a expressão, que ali é um filho do diabo. Não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando literalmente filho do diabo. E ele tem que nascer, crescer, tem que
ter muitas e muitas vitórias no âmbito mundial. Eu acredito, eu já mostrei para vocês aqui sobre a nova ordem mundial. O ano do início dela está lá na nota de $1, no verso da nota de $1, está o ano em algarismos romanos, 1776. Lá já foi o início da nova ordem mundial. Está escrito lá, annus septis, quer dizer, o ano do início, aí vem novos ordos seculorum, no verso da nota de $1. Só que vem cada vez mais acontecendo coisas para que isso aconteça. O que é essa nova ordem mundial? A gente fala sempre, ouve falar muito. A nova ordem mundial é um governo só para o mundo inteiro, uma moeda só para o mundo inteiro. Mas, primeiro, o anticristo ainda tem que vir e dividir a Terra, o planeta. Nós temos hoje, eu não sei, tá? Confesso que eu não sei para vocês o número exato, se nós temos 218 nações ou 220 nações. Eu não me prendi a isso ainda. Por volta de 220, digamos que seja 218 nações. Ele vai pegar essas 218 nações e vai transformar em apenas 10 reinos, porque a Bíblia diz que terá 10 cabeças, 10 reinos, e um rei para cada um. E ele será rei sobre esses 10 reis, só para ter aquele título. Sabe qual é o título? De Rei dos Reis. Veja como é que ele vai fazer. Então, o que está acontecendo hoje é o mundo se preparando para que essa nova ordem mundial chegue ao ponto de eleger democraticamente o anticristo. Não pensem que é o comunismo, o comunismo é cruel, o comunismo é horrível, mas eu digo que o comunismo é tão ruim que nem o diabo quer. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque é a democracia quem elegerá o anticristo. Ele será eleito democraticamente. E ele vai procurar imitar Jesus Cristo em muitas coisas. E para mim, eu tenho que ele vai tentar imitar até na idade. Quando Jesus começou seu ministério, tinha 30 anos. E quando ele terminou, tinha 33,5. Vamos dizer assim. O anticristo, pelo menos o início, pelos 30 anos de idade, mas eleito como a esperança do mundo. Para que ele venha, essas coisas têm que estar acontecendo, mas ainda vamos encontrar barreiras entre as nações. Lembra que Jesus disse, nação contra nação? Aí você vê, alguém quer dizer, quem tem isso? A China, compra da China, não compra da China. As nações vão se levantando problemas concernentes à humanidade. A tribulação, irmã Clarice, que nós estamos passando no momento, é uma tribulação humana. O que está acontecendo ainda não é nada de sobrenatural. Tanto é que a irmã e o Maurício, também os outros irmãos, podem perceber que isso tudo envolve enriquecimento ilícito. Essa maldita, eu digo, me permitam, tá? Para mim, essa maldita falsa doença que está aí, mas o pessoal fica doente. Não, eles enfraquecem. Eu vou escrever um artigo, vou publicar no Facebook e vou ver os lugares sobre o problema da máscara. O uso da máscara. O uso da máscara, isso aí foi ordenado pela nova ordem mundial. A intenção dela é matar grande parte da população. E a máscara mata. O uso da máscara, com 8 horas seguidas, pode fazer qualquer coração explodir. Se a pessoa tiver um problema cardíaco, ela vai morrer. Porque está usando a maldita máscara. E todo mundo diz o seguinte, eu estou seguindo as orientações da minha equipe médica, mas uma equipe médica que estudou no tempo de Lula, quando as universidades elas ensinavam mais ideologias políticas do que as matérias específicas que precisavam. Não, eu não confio, tenho visto muito burrada praticada por médicos e equipes médicas aí. Eu já andei perguntando a alguns como é que funciona a respiração, como é que se dá a respiração no ser humano. E vocês acreditam que muita gente
que tem nível superior, e a grande maioria, aliás, do nível médio, não encontrei ninguém que soubesse explicar. Quem sabe explicar, geralmente, é pneumologista. Por quê? Eu não sei a hora, irmãos. Já está na hora do irmão Bruno interromper? Porque eu começo a falar, nem me preocupo com a hora. Veja só, eu aprendi na terceira série primária como é que funcionava a respiração. A gente põe para fora, quando a gente expira, a gente bota para fora dióxido de carbono, muito conhecido, ou mais comumente conhecido como gás carbônico. A fórmula química é CO2, dióxido de carbono. Quem tem carro sabe que se botar o carro numa garagem, ligar o carro, você fechar toda a garagem, ficar ali dentro, respirando aquele gás que sai pelo escapamento do carro, em 20 minutos você morre. Aquele gás te mata em 20 minutos, mas só que ele não é dióxido, é monóxido de carbono. O que sai de nós é 2 vezes pior que sai de nós. Quando nós expiramos, o que acontece? Ocorre na natureza a fotossíntese. As árvores pegam gás carbônico para elas e exalam para nós o oxigênio. Quando nós inspiramos, o oxigênio vem, entra pelo nariz, vai bater no pulmão, o pulmão vai jogar na corrente sanguínea e vai fazer que o nosso sangue corra bem no coração bom, impulsionado por um coração bem bom. Só que com a máscara aqui na cara, o que acontece? O gás carbônico vem e fica preso aqui na máscara. Quando a pessoa inspirar, bota o gás carbônico para dentro de novo, o dióxido de carbono. Botou para dentro, vai para os pulmões, o pulmão joga na corrente sanguínea, ele é totalmente tóxico, ele vai estragando as artérias coronárias, as veias cavas do coração. Então, quem tem insuficiência cardíaca, e há muita gente que a gente sabe disso, pode explodir o coração a qualquer hora, e quem não tem pode vir a ter. Eu sempre falo com alguém que gosta de ouvir, eu falo, olha, de vez em quando, tira um pouquinho aqui, ó, abaixa aqui do nariz e respira oxigênio, não bota isso aí é para matar. Isso é para matar, eu não tenho a menor dúvida, não sou médico, mas consigo provar com qualquer um que seja especialista nessa área. Pode fazer pesquisa aí, não sei se vocês têm conhecimento, o Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo, pastor. Hein? Eu tenho um vídeo, não sei se alguém já postou no nosso grupo, tem um vídeo que tem um médico explicando isso. Eu postei um vídeo assim, não sei se foi aí que a senhora está falando, mas olha só, eu fiz um estudo pela internet, visto pela Universidade John Hopkins, que é o maior hospital do mundo. É padrão em tudo, inclusive em cirurgias cardíacas. E eles dizem lá, eles falam exatamente que essa máscara mata, literalmente. Por quê? Porque com a inspiração do gás carbônico que deveria ter saído, ele vai se envenenando, a capacidade de imunidade da pessoa, a imunidade vai caindo ao máximo, mas o pior é que ela vai bater direto no coração. Engraçado, deveria destruir os pulmões, mas não, é o coração. Vai enfraquecendo o coração a cada dia. Então, a nova ordem mundial vai fazendo isso. É a intenção da nova ordem mundial diminuir a população. Então, tudo isso que a gente está passando agora é um encaminhamento para até que chegue ao ápice. Qual é o ápice? O novo governo mundial, aliás, um governo único, para falar mais claro, um governo único com uma só moeda, com um só rei sobre todas as nações. Não esquecendo que ele vai dividir o mundo todo em apenas 10 reinos, para reinar sobre todos eles. Então, o que a gente está passando agora é uma coisa que, se houver boa vontade entre os homens, ainda se supera. Eu vi um vídeo, assisti um vídeo, eu achei muito interessante, acho que botei no grupo, se os irmãos assistiram isso. O homem não é cristão, ele é estudioso dessas coisas,
e ele pesquisou bastante, e ele falou que nós temos 4 meses para mudar ou não mudar as coisas no mundo. Mas o que ele é estudioso? Sobre a nova ordem mundial. Não sendo cristão, ele estuda sobre isso. E por que 4 meses? Porque faltam 4 meses para as eleições americanas. Como? Quem é, pastor, que fala isso? O Rubens? Não é o Rubens, não. Um vídeo que eu postei esses dias, ontem ou anteontem, no nosso grupo aí. Só que esse irmão... Aí, ele diz isso, ele é estudioso da nova ordem mundial. No final, ele diz, não sou cristão, mas eu gosto de estudar isso. Aí ele fala sobre a eleição dos 4 meses que faltam para o Trump se reeleger ou não. Aí ele diz lá, e eu concordo com ele, se Trump se reeleger, se ele for reeleito, muita gente diz que não, mas tem tudo para ele ser, aí atrasaria a nova ordem mundial em 200 anos. Aí, veja bem, por quê? Porque ele é o primeiro, de muito tempo para cá, é o primeiro presidente americano que é cristão. Os outros não eram. O Bush, o George W. Bush, né, o filho, inclusive falava para todo mundo que ele pertencia à Skull and Bones. É um grupo tipo maçonaria, uma sociedade secreta, caveira e ossos. E o mundo todo sabe que quem mandou derrubar as Torres Gêmeas foi o W. Bush. Todo mundo sabe, e ninguém acusa de nada, mas por quê? Porque não interessa a nova ordem mundial. O que está mandando essa bagunça toda para o mundo é a nova ordem mundial. Mas se ele for eleito, quem vai ajudar o presidente daqui e vai atrasar em tudo. E vai cair bem numa teoria que eu já expliquei para vocês aqui, dos 6 dias, que para Deus seriam 6.000 anos, que faltam 200 e poucos anos para que Israel chegue ao ano 6.000, porque está no ano 5.775 ou 76, alguma coisa assim. Então, daria certinho. Eu vou esperar para ver agora. Então, isso tudo aí não tem nada a ver com a grande tribulação. A grande tribulação é algo que, para nós aqui, fica dificílimo de imaginar o quão terrível será. Quão terrível será, porque se o povo está correndo, o povo usa máscara sem necessidade de máscara. A pessoa está sozinha dentro do carro dela, bota uma máscara. A pessoa está sozinha numa praça ao ar livre, bota uma máscara. Ora, de graça. De graça. Não, tem um objetivo disso, tem um propósito. Então, o mundo tem como sair dessa situação agora. Isso correu dinheiro e quando vier a grande tribulação, não tem dinheiro, enriquecimento ilícito envolvido nessa história, não. Não haverá isso aí. A coisa será totalmente infernal, será diabólico, será trazido pela grande serpente que se chama Diabo e Satanás. É algo muito... E, aliás, eu posso ser até mais claro ainda para vocês. Na verdade, a grande tribulação, embora esteja envolvido Satanás, o anticristo, os demônios do inferno, na verdade, a grande tribulação é o castigo de Deus sobre o reino do anticristo. Já está na hora, irmã Eliane? Então, vamos lá. Vamos lá encerrar. Pode falar com o irmão Bruno encerrar aí para a gente voltar. Ô, pastor. Sim, irmã Cleusa. Eu posso fazer uma pergunta, então, antes de iniciar, para não interromper? Pode. Tá, então,
todos os que creem em Jesus serão mortos pelo anticristo, né? Isso é o que eu digo, se... Os que creem. E os que creem não colocaram a marca, se creia porque não colocou. O anticristo vai matar, né? Não, veja bem, quem crê em Jesus Cristo, isso aí eu coloquei na hipótese da igreja passar pela grande tribulação, igual o pessoal fala isso. Eu digo, não, claro. Não, os que ficarem e aí começar, aí vão crer muito, vai ter avivamento. Sim. Tá. Naquela parte... vai acabar matando todos. A senhora está se referindo às 5 virgens imprudentes. Né? As 5 virgens imprudentes, elas cairão nas mãos do anticristo. Né? Primeiro, elas saem pelo mundo, elas ganham é como hoje, uma alma vai ganhando outra. Mas todo mundo que vai se recusar, que é cristão de verdade, vai recusar receber a marca. Recusando receber a marca, vai ser decapitado. Com certeza vai ser decapitado. Morre. Tá. E os que colocarem a marca vão ser mortos pela ira de Deus, né? Os que receberem a marca vão enfrentar a ira de Deus, exatamente, porque não serão cristãos. Tá. Então morreram todos. Quem vai entrar no milênio? Não morreram todos. Não morreram todos. Muita gente pensa que vai morrer todo, mas não vai morrer todos, não, porque... Veja bem. Todos os que não colocarem a marca anticristo vai matar, e os que colocaram vão ser mortos pela ira de Deus. Sobrou quem? Não, irmã Cleusa, porque Deus não vai matar todos os não crentes, não. Não serão... colocarem a marca. Mesmo os que colocarem a marca. Mas vai ter gente que não vai colocar a marca porque vai fugir muita gente. Olha aqui, olha. Mas os que colocarem vão ser mortos. Não é assim. Vão ser castigados. Se colocarem a marca, serão atingidas pelas pragas que Deus vai enviar. Mas Deus não vai destruir toda a população. Veja só, escute isso que eu vou ler agora. A senhora já ouviu outras vezes. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, isso aqui já é depois da Batalha do Armagedon, olha só, depois da batalha, depois do anticristo, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha as nações aí. Depois da Batalha do Armagedon, depois da tribulação, e o pior de tudo, pior do que a Batalha do Armagedon, não tem. A Batalha do Armagedon é chamada de o grande e terrível dia do Senhor. Mas aí nessas nações não vai ter o crente. Não, aí depois dessas nações está aqui, olha. A senhora só esqueceu aí agora, quer ver? Olha. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai para vós, ou tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tá, então não morreu todos os crentes. Anticristo não vai matar todos. Não, veja bem, ainda bem que a senhora falou crentes, não cristãos. As nações, como é que se vai se dividir isso aí? Haverá uma grande perseguição durante a grande tribulação do anticristo contra Israel. A intenção dele é destruir Israel. E muitas nações vão esconder os judeus. Muitas nações vão ajudar os judeus. E o que será disso? Aqueles que ajudaram os judeus, aqueles que simpatizaram, aqueles que ouviram, aí já é o caso de judaísmo aí, vamos dizer, ele diz assim: vinde benditos do meu Pai. Esses daí
não subirão ao céu, não terão corpos transformados como os nossos. A igreja, o número da igreja já se completou. A igreja subiu para o céu e já desceu do céu com Jesus. O irmão Bruno já está gravando, né? Aí o que acontece? E os da esquerda? Aí Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí diz: porque tive fome. Serão chamadas de cristãs, não serão igreja também, porque a igreja já está com Cristo. É o mundo, é onde eu digo que Deus fez o homem para viver sempre na terra. Quem vai viver no céu com ele é a igreja. E quem é a igreja? São aqueles homens que terão seus corpos transformados à semelhança do Filho de Deus, aqueles que ele comprou com o seu sangue. Porque sobre esses homens, que ele chama de ovelhas aí, quem vai governar sobre eles é Davi, o rei Davi. Mas em que sentido? O rei Davi no sentido de alguém descendente de Davi, porque Davi vai ressuscitar e vai subir junto com a igreja. Então, alguém da casa de Davi que governará o mundo inteiro de Jerusalém. No começo, Cristo. Os 1000 anos, o milênio, serão uma reconstrução do que foi, de tudo foi destruído pela ira de Deus durante a grande tribulação e a 70ª semana de Daniel, que são coisas diferentes. Nós ainda vamos estudar sobre isso ainda nesses nossos estudos, tá? Sobre essa diferença. Obrigada, pastor. Nada. E agora, eu voltando aqui, eu diria o seguinte: seria Natal perguntar, igual a irmã Cleusa agora perguntou, não haverá muitos que, temendo perder suas vidas, irão negar o Senhor Jesus e adorar a imagem da besta? Será que não teremos? Não teremos, sim. Eu tenho certeza, irmãos, que esse não vai ser o caso. Aqueles que realmente receberam a Jesus, quando chegar a hora, como sempre tem sido, em tempos de grandes necessidades, tempo de perseguições severas, o Senhor sempre concede graça necessária aos seus santos para darem a sua vida por ele. É o que vai acontecer nessa época. Eles vão receber a graça para isso. Eles não vão se curvar diante da imagem da besta, o anticristo, não vão aceitar o número, nem a marca, nem o nome dele. E há uma ampla evidência disso nas Escrituras. Também, não só nas Escrituras, né? O próprio Isaías, o profeta, ele morreu cerrado ao meio. E quando a gente lê em Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé, vem falando ali de muitos que deram a vida por Jesus, pessoas, homens, dos quais o mundo não era digno. Então, nós temos evidência nas Escrituras, nós temos inúmeros exemplos de mártires através da história do cristianismo que comprovam essa realidade. Assim, não tem grande vantagem ou grande ganho as pessoas ficarem destino. Será antes? Será depois? Não, irmãos, a Bíblia já é clara. O arrebatamento vem antes do aparecimento do anticristo, vem antes que comece a grande tribulação. Exatamente para que os cristãos não passem por isso. Agora, a grande tribulação, vou repetir o que eu já disse antes, precisa da ausência da igreja para que ela tenha início. O anticristo precisa da ausência da igreja para que ele possa dar as caras. Mas, como eu estava conversando, falando com a irmã Clarice e com o irmão Maurício, é muito importante a gente lembrar, bem lembrado pelos irmãos, que a grande tribulação não pode começar imediatamente, num único dia. Não é assim quando o governador João Dória fez pacto com a China para trazer essa doença para cá. Ele trouxe lá um vírus fabricado de laboratório para espalhar aqui no Brasil. E depois a gente vê falando isso, a gente vê contrato assinado em agosto do ano passado
para testar a vacina contra o Covid-19 em São Paulo, em agosto do ano passado. Mas o Covid só vieram falar dele agora depois do carnaval desse ano, de 2020. Então, já tudo pré-combinado, mas tudo para envolver o quê? Poder, dinheiro. Eles esquecem que Deus é que dá o poder a quem Ele quer. Não adianta tentar tomar o poder que Deus já preestabeleceu por seu próprio desígnio, por sua boa vontade, por sua vontade sábia, soberana. A preparação para a grande tribulação, ela já começou, foi quando a igreja nasceu em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes. Quando a igreja nasceu, já começaram a se preparar para isso. Porque João escreveu naquela época, e ele já dizia, agora o espírito do anticristo opera na época dele. Então, tem 2.000 anos para cá, de 2.000 anos para cá, de mais de 2.000 e um pouquinho, nós vemos a rivalidade entre os poderes das trevas e o poder da luz. E essa rivalidade tem resultado na grande perseguição aos cristãos através dos séculos. Eu agora me referindo aos cristãos, mas desde os crentes. Caim não matou Abel, porque Abel era justo, já não era rivalidade entre luz e trevas. E a gente vê por toda a Bíblia isso sendo preparado. Não apenas a igreja foi perseguida pelo governo romano e mais recentemente pelo comunismo, mas a maior e mais longa perseguição de cristãos tem se dado sob a autoridade política e religiosa da Igreja Católica. Pode ter certeza disso. Igreja Católica Apostólica Romana, sempre envolvida na perseguição aos cristãos. Muita gente até hoje nem sabe que era o Papa que financiava Hitler para a destruição dos judeus. Muita gente não sabe disso, que era o Vaticano que financiava, e muitas outras atrocidades, todas financiadas pelo Vaticano. Mas, irmãos, o que eu realmente quero mostrar é a preparação para a grande tribulação e repetir para ficar gravado. Eu, às vezes, gosto de repetir para ficar gravado. Essas coisas não podem acontecer de um dia para o outro. Elas precisam ser preparadas. E essa preparação já está acontecendo. Faz tempo. Desde o restabelecimento do Estado de Israel, nós temos visto inúmeros sinais que apontam para a preparação mais acelerada da grande tribulação. A partir do princípio de que a grande tribulação será um tempo no qual o anticristo reinará opondo-se brutalmente aos cristãos e forçando a população do mundo a se curvar diante de sua autoridade, é um erro comum a partir desse princípio. Com base na palavra profética, tudo isso será conseguido pela sedução satânica. Ele quer ser escolhido. Vamos dizer assim, entre aspas, aí, ele quer que votem nele. Ele quer que a população abra os braços e diga, venha, nós preferimos você a Deus. Quando somos iludidos, acreditamos estar certos, mesmo que, na verdade, estejamos errados. Chegamos, amados, até a lutar pelos nossos direitos, pois nos sujeitamos livre e espontaneamente ao erro. Satanás, peraí, vamos ver aí. Segunda, não vou dizer quem vai ler, quem achar primeiro, leia. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Hoje nós vamos terminar até com um tempinhozinho. Depois que fizermos essa leitura, e eu falar mais um minuto, já podemos ir, Eliane. Como o irmão Bruno está, ele não deverá aparecer e tudo, eu vou devolver para a senhora e pedir para a senhora falar sobre os pedidos de oração e tudo. Não sei como é que a senhora está se comunicando com ele, tá?
Quem achar aí, por favor, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Encontrei, pastor. Já encontrou? Então, irmã Clarice, por favor, leia o verso 9 e o 10. E não fecha a Bíblia, não. Acabou o 10, para aí mesmo. Um instantinho só, tá? 2 Tessalonicenses 2, capítulo 9 2. e 10. Exato. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Amém, irmã. Espera aí, não fecha não, tá? Não fecha não. Quero chamar a atenção dos irmãos aí, ó, sobre o que a irmã Clarice leu. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Olha só, engano de injustiça aos que perecem. É a eles. Tá? Por que isso? Porque a Bíblia continua. Irmã Clarice, leia o verso, é o último verso que nós vamos ler hoje, e vou devolver já para a irmã Eliane. Veja só, leia o verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Viu aí a mão de Deus até isso aí? Deus envia a operação do erro para quem? Aos que perecem. Não é isso aí que está escrito, irmão Maurício? No verso 10, aos que perecem? Isso. Então, aqui se nessa perecem... Você pode ler aí. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Isso. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Tá vendo aí? Deus é que envia. Obrigado, irmão Maurício. Deus é que envia, tá? Como dizer assim, essa operação do erro. Mas envia quem? Aqueles que estão perecendo. Aos que perecem. Quem são os que perecem? Os que dão as costas para Jesus Cristo. Esses são os que perecem. Esses é que vão receber a operação do erro. Então, não tem como Satanás pegar um verdadeiro cristão. Não tem como um verdadeiro cristão, porque Deus é conosco. O Senhor dos Exércitos está com a igreja do Senhor e nós nos alegramos com isso. Eu agradeço a todos vocês. Quarta-feira, com a bênção de Deus, estaremos falando sobre como podemos nos preparar para o arrebatamento. E talvez já dê até para começar uma outra parte que eu quero falar sobre Israel. Um sinal seguro do arrebatamento, viu? Então, eu gostaria de agradecer agora a oportunidade e devolver para a irmã Eliane e também de pedir já aqui, o pedido de hoje é pelo restabelecimento da saúde do irmão Bruno, tá bom, irmã Eliane? É com a senhora agora, para a gente já poder terminar, e deixa para mim, então, só a bênção apostólica no final. Seu áudio, irmã Eliane. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo a senhora. Fale. Deve ter desligado alguma coisa aí. Tem que... Olha no computador, você ativa. Fala aí, irmã Denise. Ela ativou o microfone, se não tiver ativado, ela não vai conseguir falar. Irmã Eliane, vê se a senhora ativou no computador. Foi muito bom, irmãos, estar com vocês mais uma vez.
É gostoso. Vamos ver se a gente está ouvindo já. Irmã, agora acho que abriu. Fale aí. Não sumiu o seu microfonezinho, não está aparecendo. Não está conseguindo? A irmã Helenice está com o dela fechado, direitinho. O meu... Vou fechar o meu aqui. Eu esqueci que o meu tem que ficar aberto, né? Irmã Helenice, qual dia que o Paulo está de folga? Às terças-feiras. Terças? E terças eu nunca estou nem em casa. Só terça-feira, é? Só terça. Antes era quarta. Mas qualquer hora, então, chama a senhora para a gente conversar, para tirar alguma dúvida da senhora, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Vamos ver se a irmã Eliane achou lá o... É no fone de ouvido, irmã Eliane? Não é no computador, não? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer... Então, vamos orar. Já que eu não tenho a lista aqui, irmã Eliane, não tenho a lista, então vamos fazer o seguinte. E a irmã Helenice quase não falou nada hoje, praticamente. Eu vou pedir ela para fazer uma oração e focar especificamente a saúde do irmão Bruno, né, e dos demais irmãos, porque a gente não tem a lista aqui, então fazer uma oração generalizada, porque o Senhor Deus sabe qual o nome e quais os motivos das pessoas que deram seus nomes para o irmão Bruno. E não esquecer de pedir oração também para que Deus salve o nosso Brasil. Deus salve o nosso Brasil. Amém? Vamos pedir então a irmã Helenice para fazer essa oração. A senhora aceita, irmã Helenice? Sim, posso sim. Então pode fazer, no final só devolver para a gente, para eu dar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, neste momento, Senhor, agradecemos pela oportunidade de ouvir a sua palavra, de entender que seu Santo Espírito esteve e continue estando conosco, nos abrindo a mente para entender mais e mais a sua palavra. Pedimos pela saúde do irmão Bruno e todos aqueles, Senhor, que pediram também oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Pedimos também pelo nosso país, que o Senhor possa nos libertar desse mal que está nos afligindo. Abençoe cada um que participou dessa reunião e todos aqueles que futuramente também vai ouvir a tua palavra, conhecer mais de ti. Agradeço, Senhor, pela oportunidade e que o Senhor possa converter todos os meus familiares, aqueles que ainda não conhecem a ti. Que seu Santo Espírito esteja comigo, me liberte de todo e qualquer mal. Converta também, Senhor, toque o coração do meu esposo e de todos os meus familiares. Abençoe cada um de nós que estamos aqui na tua presença, nos proteja, nos livre do mal
e nos salve para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, viu, irmã Eliane, foi muito bom estar com vocês mais uma vez, tá? E, se Deus quiser, a gente estará juntos, né, com a senhora, com o irmão Bruno, com a irmã Clarice, o irmão Maurício, com a irmã Creuza, e quem sabe com mais alguns irmãos, né, que queiram estar conosco participando desse estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, dê uma semana maravilhosa, e digo para vocês que para mim é sempre uma alegria muito grande poder estar com vocês. Amém? Quando lembrarem de orar, orem por mim. E aquele nome que eu já dei foi lido na oração da irmã Helenice, porque está na lista do irmão Bruno, é do Rudley. O Rudley é o rapaz que é nosso amigo, é cunhado da minha filha, que está com um câncer violentíssimo, está fazendo quimioterapia, radioterapia e tudo, mas está muito violento. Pai de família com apenas 36 anos, bem empregado, sargento do Exército, trabalha em Brasília, mas ele está enfrentando essa luta também. Então, eu peço a vocês que, durante os outros trabalhos que vocês estiverem juntos, ou nas suas próprias casas, vocês orem por ele, especialmente. E não esqueçam, todo dia vamos orar pelo Brasil, para Deus salvar o Brasil, porque nós precisamos sair dessa ditadura que está aí. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vai lá, a bênção agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Consolador e Santificador nosso, seja com todos vós e com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, o que toda a igreja do Senhor, concordando, dirá amém. Amém. Todos amém. Podem dizer amém? Amém. 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 Pastor, só uma perguntinha um pouquinho fora da Bíblia, mas tem a ver. Eu vejo na internet as pessoas guardando comida, engarrafando. O que o senhor acha disso nesse momento? Irmã Cleusa, a senhora viu que eu ri, né? A senhora me deu a liberdade. Eu acho que é tolice, irmã Cleusa. Eu acho que é tolice. Tem muita gente que está... não sei se a senhora se lembra disso. Disseram que o mundo ia acabar no ano 2000. Na virada de 1999 para 2000, teve gente que se suicidou, teve gente que vendeu suas propriedades, teve gente que fugiu para as matas, teve gente que fez de tudo e não aconteceu. Eu penso que a gente deve confiar em Deus, que Ele cuidou de nós até agora e vai continuar cuidando. E nós só passaremos por aquilo que Deus quiser. Eu digo que Ele quiser que a gente passe. E se Ele quiser que a gente passe por alguma coisa, ele tem algum propósito bem definido na vida de cada um de nós. Porque, ora, ele não deixou faltar comida para mais de 3 milhões de pessoas no deserto durante 40 anos. Isso é. Mas até porque está encarecendo muito, eu vejo cada dia no supermercado. O senhor viu na notícia agora os gafanhotos que já estão na divisa aqui do Rio Grande do Sul? Mas é uma coisa, eu vi a notícia dos gafanhotos, mas me perguntaram, eu falei o seguinte, só virá para o Brasil se Deus mandar isso para o Brasil. Porque o pessoal se espanta porque houve a praga dos gafanhotos lá no Egito. Mas aquilo lá foi dirigido por Deus, orientado por Deus com um propósito. Não, mas eu digo assim, por exemplo, a Venezuela tem cristãos lá que estão passando necessidade. Sim, sim. Agora, então, quer dizer que também não vamos passar por um período difícil, né? Sim. Porque eu não acho que quando a dificuldade estiver no Brasil, o arrebatamento vai vir, né? Não acredito nisso, não, mas... eu não creio, eu não creio que o Brasil vai chegar a esse ponto, não, viu? De pessoal que... tomara. Eu não creio, mas eu vi gente falando, não, pega e compre não perecível e tudo, mas os não perecíveis ou são enlatados
ou estão em vasilhames de plástico. Muita coisa que a gente comprar no supermercado, a senhora já viu lá. Se não reparou, repare. Tem o triângulo amarelo com o Tzinho vermelho. Aquilo ali é o transgênico. O transgênico consumido diariamente vai criar, se for mulher, vai ter câncer de seios, de mama. E se for homem, vai ter câncer de próstata. Por isso, toda ração de animal, a senhora pode ver que é transgênica. E aí, quando pergunta, seu cachorro morreu de quê? Morreu com 10 anos. De quê? De câncer. É por causa do que eles estão fazendo. Nós vamos estar guardando veneno do mesmo jeito. Eu creio hoje, pode ser que eu seja até bem ignorante com relação a isso, mas eu creio que Deus que tirava a água da rocha e que fazia cair o maná do céu, que hoje ainda continua sustentando os padais, as andorinhas, as rolinhas que a gente vê por aí, ele vai cuidar de nós. Se ele deixar que chega a um ponto como esse agora, é porque ele tem algum propósito. Porque, por exemplo, ele mostrou com esse Covid aí que 90% dos cristãos brasileiros não eram tão cristãos assim. Entendeu? Isso ele mostrou. Agora, na Venezuela, os crentes que estiverem passando problemas assim, vamos achar que Deus não tinha motivo para deixar que eles passem por isso? E os cristãos não, agora, vou dizer, crentes, que estavam na Babilônia, que eram fiéis a Deus, e Deus deixou que fossem levados para a Babilônia, e ao invés de sofrerem muito lá, eles ficaram cada vez mais ricos e fizeram com que a Babilônia também prosperasse. Então, Deus tem um propósito em cada coisa. Até agora, ele não revelou nada para nós, né? Não. Então, eu confio que ele vai continuar nos guardando. Eu acredito que nos próximos meses tudo vai mudar aqui para nós também no Brasil. Eu não estou muito crente naquela história lá da Operação Storm, porque se aviões americanos descessem aqui no Brasil, a gente já teria sabido. Por exemplo, se eles vêm para botar a casa no lugar. A senhora acha que a Globo, que seria uma das mais atingidas, já não estaria mostrando isso aí para o mundo inteiro, não? Porque como é que vai descer aviões norte-americanos sem ser... Aonde? Dentro da Amazônia, na mata? Não. Qualquer lugar que descer seria visto. Eu tenho que ver essa operação dar certo para mim acreditar também. Estou meio assim também. Diz que até o dia 4 de julho, são 10 semanas, eu vi aquele juiz Chapano falar, e mais outras pessoas. São 10 semanas que o Trump deu para completar a Operação Storm, que termina dia 5 de julho, que é um dia depois da independência dele. Sim, ele está querendo fazer uma surpresa ao americano, isso é o que dizem, né? Mas eu acredito, porque ele não é besta, né? Donald Trump, no hebraico é Dan, uma das tribos de Israel. E Trump é de trombeta. Entendeu? É um nome totalmente judaico-cristão, e eu acho que Deus pôs ele lá, depois o nosso aqui com todos os erros, né? E nós ganhamos um ponto muito grande, irmã Cleusa, sabe o que foi? De lá, o nosso presidente até hoje não cumpriu a palavra dele com relação a transferir a capital, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Mas, desde que acabou o governo militar, né, o governo militar aqui no Brasil, de lá para cá, o próximo seria o Tancredo, mataram o Tancredo, Sarney assumiu no lugar dele, de lá para cá, nenhum presidente votou na ONU a favor de Israel, e agora Bolsonaro votou a favor de Israel. Quando ele votou a favor de Israel contra os seguidores de Maomé, ele ganhou ponto com Deus. Aí é onde vai ficar o negócio de ti, tá bom? Aleluia. Vem? Amém. Então, vamos lá. Obrigada, pastor. Pode ligar aí. Deus abençoe todos vocês. A paz. A paz. Paz, irmão Maurício, foi um prazer, irmã Clarice, foi um prazer. Deus abençoe todos vocês, viu?
Deus abençoe sua família. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Amém. Mãe Nenê.